A minha formação acadêmica é em Ciências Sociais, tenho uma pós-graduação em Sociologia Política, Ciências da Religião e Teologia. De modo que a minha área, na verdade, é apologética, né? Que o pastor chama de caçadores de heresia. Mas, dentro da área da apologética, cabe também a política, que é uma área que eu gosto muito. Na minha casa, todos estão, pelo menos, não são ativistas políticos, mas pelo menos estão conscientizados politicamente, desde o meu filho mais novo até a minha esposa, que é bem ativista política mesmo, ela pegou gosto pela coisa. Então a gente sempre está trocando ideias, sempre debatendo, sempre levantando questões. E eu quero parabenizar a igreja, o evento todo aí, a organização, o pastor, com a liderança aqui da igreja presbiteriana, por colocar justamente próximo à eleição um debate interessante, né? Quando a maioria das igrejas não quer nem tocar em política, né? Vocês conseguem levantar um evento desse para nós termos informações e debates referentes a uma área tão preocupante para a igreja. Porque uma igreja que não se preocupa com política, irmãos, ela já está tomando uma posição política, como disse o pastor, né? O apoliticismo, ele é tão político quanto o ativismo político, só que em lados opostos. A minha palestra hoje, ela tem como objetivo simplesmente trazer algumas informações da conjuntura política brasileira. Tá? Quando a gente olha para o nosso cenário, o nosso histórico político nacional, e a gente costuma qualificá-lo com um jargão: político é tudo vagabundo, político nenhum presta. De onde que nós trazemos isso? De onde que nós adquirimos essa noção de que político não presta, de que a política não deve se misturar com a igreja? Então nós temos alguns pressupostos, alguns princípios, pelos quais nós devemos pautar todas as nossas falas, todos os nossos discursos, as nossas narrativas. E eu acredito que, dentro da minha área, né, que é a sociologia, a gente pode navegar um pouquinho para sair um pouco do senso comum. Então, qual é o objetivo da nossa palestra? Primeiro objetivo. A primeira parte da palestra, e eu queria que o pastor me ajudasse nisso também, porque eu sou péssimo. Quando estiver faltando 5 minutos aí, você pode erguer a plaquinha, tá bom? Como a gente faz lá em Santos. A primeira parte, então, eu quero falar com vocês sobre identidade social, tá? Como nós navegamos no nosso social. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa herança cultural, a nossa construção de identidade social. E num segundo momento aí nós vamos falar realmente sobre política e religião, ok? Muito bem. Quem conhece essa frase aí? Quem já falou essa frase? Isso, confesse aí, vamos lá. Igreja é o lugar melhor para se confessar. Política, religião e futebol não se discute. Não é? Quantas vezes você já ouviu e até já falou sobre isso? Essa frase, irmãos, ela não diz respeito apenas a limitações de assuntos. Ela não diz respeito a opções de opiniões. Se nós formos procurar um pouquinho mais lá, estruturalmente falando, nós vamos encontrar atrás dessa frase toda uma estrutura cultural que permeia a sociedade brasileira. Quando a gente fala política, religião e futebol não se discute, nós estamos querendo evitar conflitos. O que está estruturalmente por trás dessa frase é evitar conflitos. E evitar conflitos é praticamente a navegação que o brasileiro sabe fazer no mundo social. Tá? Então, eu gostaria, antes de falar sobre política e fé, falar um pouquinho da nossa identidade cultural. Como nós nos construímos como brasileiros? Qual é a nossa identidade brasileira? Não é? Qual a diferença entre ser humano e ser brasileiro? Quando eu falo sobre identidade de ser humano, estou falando de uma identidade psicobiológica e também de algum modo social. Mas quando eu falo
sobre identidade brasileira, eu estou falando de uma identidade social e cultural. Também psíquica, mas mais cultural e social. Qual é a nossa herança? Por que nós agimos assim? Por que os políticos brasileiros agem como agem? Por que nós confundimos entre privado e público constantemente? Por que um deputado precisa pegar um avião da FAB, um avião do Exército, e viajar para assuntos particulares? Isso se torna normal. Por que um prefeito, um vereador, pega o carro da prefeitura e vai até sua casa almoçar? Ou pegar o seu filho na escola? Tudo isso está introjetado em nós assimilamos essa cultura. E essa cultura deve ser procurada lá atrás. Todo esse meio de navegação, esse meio de comportamentos e de pensamentos que nós temos, não só como políticos, mas como brasileiros, tem sua origem lá atrás. Tá? Então é sobre isso que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês aí nesta manhã. Vamos lá. A nossa herança cultural, tá? Entender o passado é a chave para você entender o presente. É o que eu chamo de chave hermenêutica, a chave de interpretação. Para você saber como a política brasileira está, como são os nossos políticos e como somos nós também, dentro da igreja, muitas vezes, e nós como brasileiros, como seres sociais, nós devemos encontrar essa chave hermenêutica lá atrás, é a chave de interpretação para nós fazermos uma leitura correta da nossa atualidade. Então aqui eu gostaria de chamar para a nossa conversa 3 carinhas interessantes que eu gosto muito. O primeiro carinha, esse cara aí, olha, Gilberto Freire. Já ouviram falar? Já leram Casagrande Senzala? Já leram? É um livro clássico, maravilhoso. O objetivo de Freire, tá, lá no começo do século, era simplesmente fazer uma pergunta: quem sou eu como brasileiro? Por que eu gosto disso e não daquilo? Por que eu me comporto dessa maneira? Por que eu penso dessa maneira? Então ele se lançou a uma pesquisa. E como ele era lá das bandas de Pernambuco, né, estado maravilhoso, ele começou a investigar a nossa herança no princípio. Tá? De onde que vêm os nossos pensamentos? De onde que vem o jeito que nós nos comportamos em sociedade? E ele foi buscar essa resposta onde? Na Casagrande e na Senzala, no colonialismo. E ele começou a perceber que dentro da nossa sociedade existe um tipo de cultura que nasceu lá atrás. E para nós entendermos como esse homem ele se comporta na vida pública, nós devemos nos voltar lá atrás na Casagrande e Senzala. Então ele vai mostrar para nós que a junção dessas 3 raças, né, o português, o indígena e o africano, ele construiu uma harmonia. Essa junção abafou os conflitos. De modo que o Brasil, de todos os países da América, é o que tem mais harmonia entre as raças. E ele vai falar assim, ó, isso está ligado quando o escravo entrava para dentro da Casa Grande e se misturava com o senhor de engenho e com a sua família. Esse modo de relação social, em que o escravo entrava para dentro da Casa Grande e se tornava mais um da família. Isso vai mostrar um tipo de navegação que nós vamos encontrar na vida pública. Por quê? Porque nós temos um modelo familiar ali, que é o patriarcal e patrimonialista. O senhor feudal, o senhor de engenho, é o que tomava conta de tudo, ele era o senhor de tudo. E o escravo via nesse senhor a solução de todos os males. Via nesse senhor o chefe supremo. Via nesse senhor o salvador da pátria, para tudo. De modo que, quando foi se misturando as raças, né, branco, português com escravo, com índio, foi se misturando e foi espalhando isso para as terras tupiniquins, isso foi construindo no brasileiro uma mentalidade cultural que nós vamos encontrar até hoje. E ele vai falar para nós em Casagrande Senzala, olha,
isso, na mentalidade de Freire, não é interessante esse modelo que está vindo do exterior, esse modelo impessoal, esse modelo de leis. Isso prejudica a cultura brasileira. Por quê? A cultura brasileira, ela é firmada, ela é fundamentada na pessoalidade, nas relações de intimidade. Você já percebeu que o brasileiro, na hora de votar, ele se preocupa mais com o executivo do que com o legislativo? Quase que a gente nem olha, deputado, senador, quem é o cara mesmo para a gente votar? Não, mas presidente, eu tenho meu presidente. Eu tenho o número dele na ponta da língua, eu tenho o nome dele, eu sei tudo sobre ele. De onde que vem essa mentalidade da gente se preocupar apenas com o presidente, com o executivo, dar maior importância ao executivo? A mentalidade de senzala. Ele vai dizer para nós, olha, o brasileiro acostumou a procurar autoridades em que essa autoridade toma o poder por ele e ele só fica esperando. Ele fica no favor. Ele vai dizer para nós, olha, o homem brasileiro, ele navega na via pública com a mentalidade ou de senhor de engenho ou de escravo de senzala. De senhor de engenho, ele é autoritário. De mentalidade de escravo de senzala, ele procura favores. E não é assim que se comporta o brasileiro? É dessa maneira. Estamos à procura de favores. Mas quem vai desenvolver isso não é o Freire. Quem vai desenvolver isso perfeitamente é o Buarque de Holanda. No livro Raízes do Brasil, ele vai pegar toda essa pesquisa também do Freire e vai montar em cima dela algo fenomenal. Ele vai desenvolver um conceito chamado de homem cordial. Ele vai falar que o Brasil, ele tem um modo de comportar na vida pública, que é o homem cordial. Quando ele começa a escrever o seu livro, ele está lá em Berlim, ele está na Alemanha, e ele vai mergulhar nos escritos de Max Weber. Ele vai utilizar toda a metodologia de Weber para fazer uma análise da conjuntura brasileira. Então ele vai falar para nós, olha, o nosso problema está lá na colonização. Nós herdamos a cultura e a herança portuguesa. E ele vai falar para nós, olha como que era a cultura portuguesa, é essa aqui, olha. Primeiro, Portugal é diferente de todos os países da Europa, até hoje. Não sei se vocês sabem, muitos europeus não gostam de portugueses. Eles não gostam, outros europeus de outros países. O europeu, ele não era dado a estratégias, a planejamento. O europeu vivia da dependência divina. Daí, porque a nossa colônia é completamente diferente da americana. A americana era uma colônia de planejamento, de estratégia. A nossa colônia era de providência. Então nós viemos aqui, implantamos todo um sistema agrícola que dependia do quê? Dos céus. Nós dependíamos dos céus. Os grandes engenhos dependiam do quê? Da chuva que Deus manda. Essa era a mentalidade portuguesa. Portugal, ele dava mais valor ao status do que ao mérito. Ao contrário dos Estados Unidos. A mentalidade americana é completamente diferente. Já vem uma mentalidade totalmente já fundamentada no protestantismo. A mentalidade portuguesa é totalmente fundamentada no catolicismo. Então, a mentalidade portuguesa, ele vai falar para nós, é uma mentalidade de aventureiros. Tanto é que o Brasil se torna... Obrigado, minha querida. Você tem um pontinho no céu, viu? Muito bem. 2 copos ainda. É uma mentalidade de aventureiros. Então, ele vai falar para nós... Dessa maneira, e é bom a gente lembrar, quando ele escreve esse livro, ele está preocupado com a transição da Era Vargas, 1930. Ele escreve o livro em 1920, mas preocupado já com 1930. Porque nessa época nós estamos tendo uma transição. Que transição é essa? Saindo da área rural, da época do Freire, e indo para a área urbana, para uma época urbana. Uma época onde o capitalismo está sendo implantado no Brasil. E quando nós falamos em capitalismo, nós temos que lembrar de uma coisa muito fundamental no capitalismo, que é a burocracia. A burocracia, no Brasil, ela se transformou em algo que chega à beira do empecilho, né? De algo que a gente não gosta. Falou em burocracia, meu Deus, já lembra do quê? De banco.
não é? De cartório, de papelada, de coisa que vai demorar. Mas a burocracia, na mentalidade do Max Weber, lembra que ele está bebendo em Weber? Ela é muito boa porque ela preza pela eficiência, impessoalidade, pelo governo das leis, pela meritocracia. Isso é burocracia. É isso que fez o capitalismo ir para a frente. Então ele tem essa visão, olha, como que eu devo ensinar agora o homem público brasileiro que está fazendo essa transição do campo para a cidade? Ele vai falar assim, olha, nós estamos saindo do campo com a mentalidade de homem de casa grande. Nós estamos saindo do campo com a mentalidade em que ou eu tenho a mentalidade de escravo de senzala ou de senhor de engenho. E nós estamos levando isso, essa pessoalidade, essa intimidade, tá? Esse modo de mandar e de receber favores para a vida pública. Isso vai dar coisa errada, gente. Porque você tem choque de duas mentalidades. Uma mentalidade capitalista, onde você preza a meritocracia, o governo das leis, com a mentalidade de pessoalidade familiar. Então ele vai dizer para nós, olha o que está acontecendo. Os filhos dos senhores de engenho, que está perdendo poder agora, porque o poder é transferido da casa grande para os grandes centros urbanos. Quem está mandando agora é o Estado, é Vargas que está mandando. Ele está tentando construir uma nação. Mas o que está acontecendo? Os filhos de senhores de engenhos estão indo para a vida pública com a mentalidade de casa grande. Ou seja, uma mentalidade de pessoalidade, onde você manda ou onde você recebe favores. Tá? Então, esse homem, ele vai falar para nós, esse homem, ele não consegue distinguir entre o público e o privado. Ele entra num universo que está sendo implantado leis objetivas, leis que devem imperar na vida pública. Mas ele está vindo de uma vida urbana, onde impera o quê? As relações familiares. Ele está entrando para a vida pública dessa maneira. Ou seja, o que está acontecendo no Brasil moderno nessa época? Nós estamos tendo uma estrutura totalmente de mundo moderno, capitalista, do império das leis, só que a cultura e a mentalidade brasileira ainda não mudou. Deu para vocês começar a fazer o link disso aí? Isso impera até hoje. Nós temos uma mentalidade política, os nossos políticos, eles navegam na vida pública com mentalidade familiar. Por isso que você vê tantos escândalos, por isso que você vê tantos desmandos, tanta corrupção. Por quê? Porque eles pegam a coisa pública, né, a vida pública, como se fosse uma vida familiar. Eles trocam. Então, para ele, o público vira privado. Por quê? Porque nós temos essa mentalidade. Mais à frente, um pouquinho, nós temos o da Mata, que é um dos que eu gosto muito. Mesmo porque ele era militar, capitão do exército, né? E ele escreveu esse livro, Carnavais, Malandros e Heróis, que se tornou um clássico, e um modo de você enxergar como que se comporta a sociedade brasileira. Ele vai pegar, então, toda essa pesquisa, desde Freire e do Holanda, e vai fazer uma mesclagem, só que agora mesmo na vida urbana. Tá? A vida urbana já está estabelecida no Brasil. Ele vai falar para nós, olha, o brasileiro, ele tem dois modos de navegar. Um é a rua, o outro é a casa. A casa é o lugar de aconchego. Ele está falando numa linguagem parecida do Holanda, só que de um formato diferente. Ele vai falar assim, olha, a rua, aliás, a casa é o lugar do aconchego. A casa não é apenas um espaço geográfico, é um espaço moral. Ela está cheia de significados. Na casa, impera a pessoalidade, impera o aconchego, não há atritos, há paz e harmonia. Na casa, eu tenho o meu reconhecimento, eu sou pessoa em casa. Ao contrário da rua. Na rua, impera a impessoalidade, impera as leis, impera o conflito. Na rua, você não é pessoa, na rua você é indivíduo.
Então ele vai falar para nós. O problema do brasileiro é que quando ele vai para a vida pública da rua, aí ele está falando a mesma linguagem de Holanda, mas de um formato diferente. Quando ele vai para a vida pública, quando ele sai para a rua, ele sai com uma mentalidade de casa, uma mentalidade familiar. Uma mentalidade de harmonia. Só que quando ele chega na rua, ele encontra o quê? A dureza da lei. Ele vai falar para nós, olha, dessa maneira, como as leis são colocadas no Brasil, de cima para baixo, sem uma construção do povo, tá? Por isso ele vai falar assim, ó, as leis aqui no Brasil, a gente pode falar que a lei pegou ou a lei não pegou. Ó, essa lei pegou, essa aqui não pegou. Ou seja, você pode burlar essa lei. Ela não pegou, ela não faz parte, ela não foi introjetada em nós. Ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos, França e outros países da Europa, onde você tem lei ou não tem lei. As leis são obedecidas de fato. No Brasil, não. Por quê? Porque as leis, ela choca com a cultura brasileira, porque ela é colocada de cima para baixo. Então, deste modo, como que o homem brasileiro, ele navega no espaço social? Não tem outro modo, a não ser burlando as leis. E como que ele faz isso? Ele faz isso de duas maneiras. Através do jeitinho brasileiro ou através do que? Você sabe com quem está falando? O jeitinho brasileiro nada mais é do que a mentalidade de escravo, em busca de favor. Você sabe com quem está falando? É o senhor de engenho falando. É o autoritarismo. É os dois modos que nós encontramos para burlar a lei como brasileiros. Por quê? Nós temos mentalidade familiar. O Buarque de Holanda vai falar para nós, olha, o brasileiro é o homem cordial. Tanto é que o Brasil ele é conhecido pelo quê? Pelo calor, não é? A harmonia. Nós adoramos dar tapa nas costas. Eu cheguei ali e já dei um abraço no pastor Aécio. O brasileiro gosta de abraçar, gosta de pegar. Ele vai falar para nós, olha, o homem cordial não é o homem gentil. O homem cordial vem de cardíaco, ou seja, o homem do coração, o que age com o coração. Ele pode tanto ser harmonioso, dócil, como ser autoritário. Tá? Ele pode ter tanta mentalidade de favela, ou de senzala, como a mentalidade de senhor de engenho. E o Buarque vai a fundo nisso, é maravilhoso o livro dele. Ele vai falar assim, olha, você percebeu como que o brasileiro gosta do diminutivo? A Santa Teresa vira Terezinha, né? Robinho, não é verdade? Quem que tem apelido aí no diminutivo? Olha lá. Carlinhos, olha aí, Carlinhos, não é? Ou a gente também pode aumentar, né? Carlão. Mas a gente nunca gosta de chamar exatamente pelo nome. Se não tem nome, a gente coloca um apelido. Por que nós fazemos isso? Porque nós gostamos de nos aproximar, nós não gostamos de aparência. É horrível, o brasileiro não entende como que os japoneses não conseguem se tocar ao se cumprimentar. Não é verdade? É assim. E aqui eu estou numa igreja presbiteriana. Estou numa igreja fundada por europeus. Sim ou não? Não sei. Não? Asiático. Tá, mas a matriz presbiteriana é fundada por americanos e europeus, sei lá. Os presbiterianos, eles têm uma maneira adquirida de lá. Hoje eu estou na igreja batista, mas a minha raiz, ela é assembleiana. A minha base é toda assembleiana. E as igrejas pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus, é uma igreja genuinamente brasileira. E você pode chegar que você vai levar um abração mesmo. Tá? O diácono que tá na porta, sem dente lá, ele vai te dar aquele abraço caloroso. Eu não me adaptei muito bem nos primeiros meses na igreja batista. Por quê? Nós temos uma cordialidade europeia, diferente do brasileiro. O brasileiro gosta de calor, ele gosta de intimidade. De modo que o Damata vai falar para nós assim, olha, o que acontece quando o homem vai para a vida pública? Ele burla a lei. Ele tem duas maneiras. O jeitinho brasileiro. O jeitinho, eu não nego a lei. Eu simplesmente domestifico a lei ao meu favor. É quando você está ali, ó,
apressado e chega na fila do banco, aquela fila imensa, mas você conhece o caixa. O que você faz? Dá uma volta. Ô Ricardinho, você pode pagar aí? Amanhã eu passo aí e pego, beleza? Beleza, tranquilo. Sem nenhum problema. Você parou o carro e não pare. Aí chega o guarda lá para te multar. Moço, eu fui levar a minha mulher que está passando mal, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, o senhor não é cristão? Jeitinho brasileiro. O jeitinho, vendo de uma perspectiva sadia, ele é até bom. Porque ele é criativo, o brasileiro é muito criativo, né? É só você olhar os memes que é feito sobre política, você vai ver como que é criativo o brasileiro. Mas o jeitinho do lado ruim, mal, ele prejudica. Porque nós somos avessos às leis, nós não gostamos de impessoalidade. Muito bem. Então, dessa maneira, ele vai falar. E ele vai falar mais, ele vai falar assim, ó, além do jeitinho, do sabe quem você está falando, porque você sabe com quem está falando, é a maneira de você navegar com a mentalidade de senhor de engenho. É burlar a lei, só que de uma maneira autoritária. É você falar assim, ó, nem todos são iguais perante a lei. Existe aqueles que estão num patamar superior. Você sabe com quem você está falando? Eu sou o vereador fulano de tal. Ah, mas o cara foi pego alcoolizado, dirigindo alcoolizado, mas ele fala para o policial. Você sabe com quem está falando? Eu sou o juiz fulano de tal, mas o cara está bêbado no volante. Você sabe com quem está falando? Eu sou a empregada do delegado lá fulano de tal. É o jeitinho autoritário de senhor de engenho, enquanto o outro é o de mentalidade de senzala. É dessa maneira que nós navegamos o nosso espaço social, e dentro da igreja da mesma maneira. Tá? Por exemplo, ele vai dizer para nós que o catolicismo não provocou nenhuma reação política na nação brasileira por causa dessa maneira adocicada, do jeitinho. Não é? O catolicismo popular, ele não tem força para impor uma moral na vida pública. Tanto é que todas as grandes modificações que foram feitas no país, foram feitas por maçons. Perceberam isso? Independência, república, maçons. Não foram por católicos. Então ele vai dizer para nós, a nossa maneira de navegar, ela tenta burlar a lei. E tem mais uma maneira, a maneira do malandro, ele vai falar. Por isso que é malandros e heróis. O malandro, ele faz do jeitinho o seu modo profissional de viver a vida pública. O malandro, para se tornar malandro, ele precisa de um contraponto, o otário. Porque senão não tem malandro. Tem que ter o otário. O otário é a escada do malandro. E quem é o otário? O otário é aquele que obedece às leis. O malandro não. O malandro, ele tem que burlar as leis. Ele tem que viver da quebra das leis. E mostrar que eu prefiro a impessoalidade do que a pessoalidade do que a impessoalidade das leis. Muito bem. Irmãos, isso aqui só foi para mostrar para vocês como é feita a mentalidade cultural brasileira. E essa mentalidade é a mentalidade dos nossos homens públicos, que toma conta da República Brasileira. É dessa maneira. Então, não nos deve assim assustar, para quem conhece, né, essas estruturas culturais, não nos assusta saber como está a política brasileira fundada na corrupção. Isso não é questão do PT apenas, vem lá de trás. Vem lá de trás. Tá? Por quê? Porque nós temos essa mentalidade. Muito bem. Eu já devo estar passando do horário aí. Opa. Então, a nossa sociedade, ela foi formada por um corte enorme entre elite e o povo. Tudo vem de cima para baixo. O povo não constrói. O povo precisa do quê? De um salvador da pátria. Por isso que a gente abdica da nossa maneira de tomar decisão, abdica da nossa liberdade, da nossa segurança, para transportá-la para um salvador da pátria. Para um salvador da pátria. O brasileiro sempre está procurando um salvador da pátria. E dentro da igreja evangélica não é diferente. Não é diferente. Tá? Por quê? Porque a gente acredita, a nossa mentalidade é, se a gente conseguir colocar um presidente evangélico no poder, melhora todo o Brasil. Será
Será? Percebeu que a gente tem ideias messiânicas? O brasileiro está à procura de um Messias. Entendeu? Messias. Pessoal, religião e política não se misturam. Esse livro aqui, do Paul Freston, eu perdi uma ótima oportunidade de fazer mestrado com ele, mas ele já foi embora do Brasil. Ele é inglês, dava aula aqui na UFSCar, de pós-doutorado em Sociologia da Religião, um homem muito capaz, muito inteligente. Tem um livro chamado Política, Igreja e Estado... Política sim, Igreja e Estado não, eu estou com um livro aí. E ele diz aqui, olha, religião e política se misturam, enquanto igreja e Estado não pode se misturar. A reforma protestante ela foi feita baseada neste pensamento, de que o Estado não deve ser religioso. Deve haver o quê? Uma diferença, então uma separação entre igreja e Estado. Agora, veja bem, não misturar religião e Estado não é a mesma coisa que não misturar religião e política. Igreja e Estado não, religião e política pode ser. Tá? E ele vai começar o seu livro desconstruindo um mito chamado de Estado laico. Hoje, qualquer coisa, né? A pessoa fala, mas o Estado é laico. Você não pode ler a Bíblia num plenário, porque o Estado é laico. Você não pode ter um símbolo religioso, porque o Estado é laico. Então, as pessoas estão levando para o extremo o conceito de laicismo. Tá? O Estado ser laico diz respeito à administração do Estado. Ele não pode ser governado por uma religião determinada. Tá? Mas isso não quer dizer que o Estado não pode conter símbolos, não pode conter conceitos religiosos. Por quê? Porque o Estado legisla sobre tudo. Ele protege o direito de religião. E o direito de religião e a religião em si é uma cultura. Como que eu vou deixar minha cultura de lado e entrar no Estado? Ah, tá, agora eu vou deixar de ser, por exemplo, nordestino para eu me transformar em deputado federal. Não posso. Eu trago comigo toda a minha herança. Quem é ateu, leva toda a concepção ateia para dentro do Estado. E quem disse que um cristão não pode levar os valores cristãos para dentro do Estado? Não só pode, como deve levar. Porque os direitos humanos, todas aquelas leis que protegem a vida, a propriedade, tal, foi baseada onde? Em valores cristãos. Valores que estão exauridos aí na Bíblia Sagrada. Muito bem. Aí nós devemos evitar alguns extremos. Tem um grupo de ateus aí, chamado Ateia, que é uma organização, eles estão fazendo marcação cerrada em tudo que diz a respeito da religião, de algum modo, em repartições públicas. Por exemplo, essa reportagem aqui, lá em Praia Grande, tem uma praça lá, eles mandaram tirar a Bíblia da praça. Justiça determina a remoção de inscrições bíblicas de praça em São Paulo a pedido de ateus. Na minha região lá, na cidade de Araraquara, essa mesma organização entrou também na justiça para que a Bíblia não seja lida em plenário. Gente, tudo baseado no quê? No conceito de Estado laico. Logicamente que isso é um falso conceito, né? A gente deve evitar isso aqui. Lógico que nós não só podemos, como devemos levar os valores cristãos para dentro da vida pública, sim. Só que também tem um outro lado da moeda, né? Tem um outro lado da moeda. Né? E a gente está vendo aqui. Quando políticos, quando líderes religiosos, fazem do púlpito palanque de propaganda política. Não é? Isso é errado. Tanto é errado que a justiça brasileira agora proibiu isso, porque está virando uma vergonha. Então, tem os dois lados da moeda. Aqui, você mistura as coisas. Lá, você proíbe as coisas. Agora, o que tem a ver Jerusalém com Brasília, gente? A frase o que tem a ver Jerusalém com Atenas, né? É a frase de Tertuliano, que ele era contra a filosofia. Então ele falava, o que tem a ver
Jerusalém com Atenas, né? A filosofia com a teologia, com a Bíblia. Na visão dele não tinha nada a ver. A nossa pergunta é, o que tem a ver Jerusalém com Brasília, gente? O que tem a ver? Tem a ver ou não tem a ver? O que vocês acham? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Tudo bem, lógico que tem a ver, né? Lógico que tem a ver. Só que a gente está numa situação muito grave, tá? Qual que é a política evangélica que nós temos? E quem são os políticos evangélicos? Ou os evangélicos políticos que nós temos? Eles estão representando bem os valores cristãos? Ou eles estão apenas reproduzindo essa mentalidade que eu acabei de descrever para vocês? Eu costumo falar que a política não faz o ladrão. O cara já vem ladrão. Tá? Ali ele apenas tem a ampla oportunidade de se manifestar como tal. Um candidato evangélico que se corrompe na política, ele já está corrompido dentro da igreja. Muitas vezes, irmãos, o sistema eclesiástico dentro das nossas igrejas, ele propicia a corrupção. Tá? E dependendo do modelo eclesiástico que você adota, ou seja, o de monarquia, né? O episcopal, ou o presbiteriano, ou o congregacional, esses três modelos básicos que nós temos, né, de eclesiástico, ele pode se aproximar mais para propiciar a corrupção ou não. Por exemplo, eu acredito que o modelo episcopal ele é mais suscetível à corrupção. Olha como que funciona o negócio. O pastor fulano de tal, que é o presidente da igreja, tá ali, ele é o mandatário de tudo. Ele não tem nenhum corpo de obreiros que freia as suas decisões. Ele manda, ele é o chefe supremo, é o senhor de engenho. Então, ele vai fazer um evento, um grande evento. E para esse evento, ele vai precisar, por exemplo, de ônibus de graça. Onde que ele vai? Ele vai lá no vereador Zezinho fulano de tal. Zezinho, eu preciso de ônibus, meu filho, para a igreja, para a obra de Deus. O Zezinho não tem empresa de ônibus, ele é vereador. Onde que ele vai recorrer? Na empresa fulana de tal, na empresa Vai com Deus. Chegou na empresa Vai com Deus, ele vai pedir alguns ônibus, baseado no quê? No seu status de vereador. Ele pede o ônibus, a empresa concede. Eles concedem porque eles são bonzinhos, porque são cristãos? São republicanos? Não, sempre visando o interesse. Cede 2, 3 ônibus. Não, vereador, o que o senhor precisar, vereador? Estamos com as portas abertas. Cede ônibus para a igreja. Só que a prefeitura, quando vai fazer licitação, quando vai ter que colocar uma empresa nova, essa empresa Vai com Deus, vai concorrer com as outras. E o vereador, ele vai ser um dos que vai votar a favor ou contra. Na hora dessa empresa ganhar isso, ela vai onde? No vereador Zezinho. E aí você tem o quê? Um ciclo de corrupção. Tá? Por quê? Porque o vereador Zezinho, que cedeu o ônibus para a igreja, para ele ganhar a eleição, onde que ele vai? No pastor. O pastor, que é o senhor de engenho, vai controlar todo o rebanho, que a gente viu aqui atrás, vai controlar toda a massa, e fazer a massa votar no vereador Zezinho. De modo que, quando o pastor fulano de tal precisar de alguma coisa, tijolos, argamassa, tudo que ele precisar para construir a sua nova igreja, vai aonde? No vereador Zezinho. O vereador Zezinho vai aonde tem essas coisas. E essas pessoas vão voltar no vereador. E aí a gente tem um ciclo de corrupção. Agora, imagina um político saindo dentro deste molde e entrando na vida pública. Você acha que ele vai levar ética para dentro da vida pública, mesmo sendo cristão? Sabe por quê? Porque ele já está viciado dentro da sua própria igreja. A falta de ética começa aqui dentro entre nós. Então, não é de admirar, que eu vou mostrar para vocês, o que está acontecendo, irmãos. 32 deputados da nossa bancada evangélica
Frente Parlamentar Evangélica, estão envolvidos em corrupção. Olha lá. Perdão. Opa. Meu Deus, já me perdi aqui. Aqui. Apertei o botão errado. Peculato, furto ou apropriação de bens ou valores públicos. Tá? Improbidade administrativa, corrupção eleitoral, abuso de poder econômico, sonegação fiscal e formação de quadrilha. 32. Isso levou essa mulher aqui, filha de crentes, que eu acho que ela não é mais evangélica, a escrever esse livro. Em nome de quem? A bancada evangélica e seu projeto de poder. Por que isso? Porque não basta ser crente, não basta ser evangélico, não basta ser cristão. Você tem que levar para a vida pública os valores e a ética cristã. Quando a gente sai de uma posição apolítica, do apoliticismo que nós tínhamos antes, né? Política é coisa do diabo, irmão. O que é isso? Eu me converti ouvindo essa narrativa. Política é coisa do diabo, é coisa do mundo. Crente não se envolve com isso. Então a gente tinha essa mentalidade, né? Então a gente sai de uma mentalidade apoliticista e vai para uma mentalidade completamente oposta, com sede de poder, e acreditando que se a gente colocar um político evangélico lá dentro, tudo vai sanar na nação, tudo vai virar um paraíso na terra. Não é. Deixa eu ver aqui. De modo que o Paul Freston ele vai falar assim para nós, olha, o problema ético reflete as fraquezas das igrejas. Os escândalos não são problemas individuais, são deficiências de ensino e modelos de liderança. Os políticos evangélicos são a cara da igreja, que não queremos ver. Nossa teologia passa por cima da ética pública. E aí ele vai nos dar duas perspectivas políticas evangélicas atuais. O pessimista alienado, sempre estou voltando na moça oriental lá. Talvez o ar da igreja aqui, né, irmã? Pessimista alienado é o que não quer ver nada de política. Ó, irmão, isso aí é coisa do diabo, é coisa do mundo. O meu negócio é com o reino de Deus. E o pobre coitado não sabe que ele vai precisar comprar, comer, vestir a família, e tudo isso depende de política. Se você não gosta de política, quem gosta vai te dominar. Isso é uma lei básica. Mas depois que nós começamos a gostar de política, sem passar por uma ética evangélica pública, nós vamos cair aqui, ó, no triunfalismo messiânico. Acreditar que, pelo fato de nós termos um político evangélico, nós vamos ter uma nação abençoada. E o pior, muitas vezes, esses políticos evangélicos estão administrando a nação a partir de uma teologia viciada e herética, que eu vou falar para vocês que o Paul Freston fala. Primeiro, ele vai falar sobre batalha espiritual, tá? Mas deixa eu passar aqui. É aqui, né? Deixa eu mostrar um negócio aqui. Esses três foram presidentes. Esse cara aqui foi o primeiro presidente evangélico da África, Zâmbia. Tá? Esses dois aqui da Guatemala. Ok? Dois presidentes evangélicos, dois primeiros presidentes evangélicos da Guatemala. O Frederico Chiluba, ele era sindical, foi preso, tal, se converteu na prisão, concorreu democraticamente às eleições, que quando a Zâmbia começou a se abrir para a democracia, ele foi, concorreu, ganhou disparado do seu concorrente, lá, do seu opositor. O que ele fez? Primeira coisa, convocou todos os ministros das igrejas para a presidência. Para quê? Para fazer um culto de libertação da nação. Orar para expulsar todos os maus espíritos da Zâmbia. Ele acreditava que a nação estava dessa maneira pela maldição dos seus antepassados por causa da idolatria, em adorar espíritos. Solução simples, vamos chamar todos os pastores, a gente faz um exorcismo aqui, declara que a nação da Zâmbia é cristã a partir de agora, nós entramos num pacto com Deus e aí tudo vai melhorar. A Zâmbia vai passar de devedor para credor. Ele começou a dar cargo para pastores. Ele começou a convocar
evangelistas e pagar com dinheiro público para fazer cruzadas no país. Só que ele começou a fazer igual o seu antecessor, a ser um ditador. Mudou a Constituição, começou a prejudicar democraticamente, né, o seu opositor, para que ele não galgasse o poder, para tomar o poder das mãos dele. Foi um péssimo, se tornou um ditador. Por quê? Porque essa teologia da batalha espiritual, essa teologia da confissão positiva, não pode ser transposta nem para a teologia bíblica, muito menos para a vida pública. Então, ele pensou que fazendo isso ia libertar a nação, que ia ser próspera, simplesmente declarando que a nação é do Senhor Jesus, Zâmbia é do Senhor Jesus. Como a gente viu aí, né, algumas décadas atrás, em vários, declare, povo brasileiro, a nação do Senhor Jesus, e aí tudo vai mudar, vai virar uma maravilha. Não é assim. Nós estamos levando para a nossa vida pública, quais são os valores? Nós estamos levando uma mentalidade mundana aí fora. Como eu estava conversando com o pastor ali, né, ali fora, muitas vezes a igreja está pensando como pensa o mundo. E Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, né, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. A palavra transformar ali tem um sentido de metamorfose. É aquela metamorfose, né, da lagartinha para a borboleta, transformação radical, total, numa maneira completamente diferente de ser, né? Transformar-vos pela renovação da vossa mente, metanoia, renovação total da mente. Então a transformação começa aqui, olha, começa aqui na nossa mente, nosso entendimento. Isso também passa pela cultura, pela nossa mentalidade cultural. De modo que eu não acredito que simplesmente colocando um político evangélico, tudo vai melhorar. Esse político ele foi construído a partir de quais valores? Qual plataforma, para falar a linguagem do pastor, qual plataforma esse político foi construído? Esses dois aqui, da Guatemala, também cristão. Esse aqui, um general, se tornou um ditador. E esse aqui também de uma igreja que fazia, na época, libertação pela Guatemala, largou o pastorado para virar candidato. Ganhou, estava afundado em corrupção. E todos eles tinham cobertura espiritual e profética. Veio profetas dos Estados Unidos para profetizar para ele que ele seria o novo homem de Deus na Guatemala. Muito bem. E aí o Paul Freston vai falar assim, olha, nós temos alguns modelos de política no Brasil, tá? Entre os evangélicos. O primeiro modelo é o institucional, o outro é o autogerado, e o modelo que ele propõe é o comunitário. Eu não sei como está meu tempo aí, pastor. O modelo de política institucional, ele não menciona, ele menciona, mas não menciona esse livro do Macedo, mas eu coloquei aqui, é um livro emblemático que reflete muito bem o que Paul Freston está falando. Olha o livro do Macedo, Plano de Poder, Deus, os cristãos e a política. Você acha que vai sair alguma coisa boa daqui? A Igreja Universal, o que ela fez? Ela criou um partido. O Paul Freston vai falar assim, olha, isso é furada. A igreja não pode se misturar com política. A igreja, instituição, denominação não pode se misturar com política. Por quê? Quando a política da igreja não der certo lá e acontecer alguma coisa de errado, isso vai refletir no quê? Na igreja, como instituição. A igreja vai ficar manchada. Esse modelo não dá futuro, isso aí não funciona. Ele vai falar, olha, a igreja, ela não pode se envolver com política, a igreja no sentido institucional. Tá? É diferente. Mas aqui, ó, nesse livro, olha o que o Macedo vai falar para nós. Vamos nos aprofundar através desta leitura, no conhecimento de um grande projeto de nação elaborado e pretendido pelo próprio Deus, e descobrir qual é a nossa responsabilidade neste processo. Desde o início de tudo, ele nos esclarece de sua intenção de estadista e de formação de uma grande nação. Ou seja, ele está com a mentalidade do Antigo Testamento, teocrática. A igreja não é teocrática. A igreja não é uma nação
nos moldes do Antigo Testamento. O que o Bispo Macedo está querendo? Poder. Submeter a política à religião institucional. Isso não vai dar certo. Um outro modelo, que ele vai chamar de modelo autogerado, é aquele indivíduo autônomo, tá? Ou ele se converte próximo à política e se diz candidato evangélico, ou ele já era evangélico, traz uma carreira para a política e se lança ao eleitorado evangélico. O problema disso, ele vai falar, esse pessoal, isso aqui eu só peguei como exemplo, viu, pessoal? Tá? Não estou falando que são eles, mas, por exemplo, o Antony Garotinho, ele falou assim, né, na época em que ele estava concorrendo, olha, eu sou evangélico, mas eu não misturo religião com política. Está errado. Se ele não mistura religião com política, ele não está levando os valores cristãos para dentro da política. E o problema disso aqui é o seguinte, quem que vai controlar essas pessoas? Depois que elas pegam, de novo, eu vou falar para vocês que eu estou apenas usando como exemplo, tá? Não estou falando que eles são assim. Cada um interprete como quer. Eles depois não têm compromisso nenhum de responder aos seus atos na vida pública para a igreja. Não tem. Se eles fizerem A ou B ou C, se eles fizerem bem ou ruim, eles não precisam responder para ninguém. Não tem ninguém que os controle. Eles são autônomos. Tá? Então você vê, o candidato vem na igreja, fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, o cara ganha. E aí você vê daí há um ano o cara lá na lista de corruptos. E aí, você vai pedir o quê? Explicação para ele? Ele não vai te dar explicação. Então, o modelo proposto pelo Freston é o seguinte. É aqui. É um modelo comunitário. É um político assessorado por um grupo de pessoas cristãs. Não é a igreja institucional. É um grupo de pessoas engajadas politicamente dentro das igrejas, que pode fomentar, tá, um quadro que possa eleger um político que, de certa forma, vai responder à crítica profética daquele grupo. Quando tiver que criticá-lo ou consertá-lo, ele vai dar ouvido. Essa é a proposta dele. Então ele fala, olha, nós devemos pular da simples conscientização para a formação de quadros. Tá? Devemos ir além da conscientização política e formar quadros. Ele fala assim para nós também, nós devemos ir além das pautas tradicionais da bancada evangélica, do que nós evangélicos sempre trabalhamos. Quais são essas pautas? Proibição de casamento com pessoas do mesmo sexo, proibição do aborto, liberdade religiosa, identidade de gênero, legalização das drogas, legalização de jogos de azar, isenção fiscal das igrejas. Essas são as pautas que a gente está circulando, né? A gente fez alguma evolução? Sim, algumas são muito boas. Só que a gente deve ir além disso aqui. Qual é a proposta que nós temos evangélica, como evangélicos, para a nossa nação? Por exemplo, para as artes. O que nós temos de proposta para as artes? Para a cultura. Tá, beleza, vamos colocar um presidente evangélico. Ele vai escolher quem para tomar conta da cultura, baseado em valores cristãos? Do esporte. E aí, fala para mim, do esporte. Qual é o projeto evangélico que nós temos baseado em valores cristãos para o esporte? Nós temos alguma pauta? Nós temos algum projeto disso? Nada. Nós não temos nada, irmãos. Nós queremos ganhar o poder, simplesmente por mágica, acreditando que o Messias que estiver lá, ele vai resolver todas as coisas. Não vai resolver todas as coisas. Esse evangélico não tem um projeto para a nação. Não tem um projeto de valores cristãos para a nação. Então, o que nós devemos fazer? E ele vai falar para nós. Nós devemos trabalhar algumas bases. Que bases são essas? Base, primeiro, teológica do engajamento político. Mostrar para a igreja que, ao contrário de que muitos cristãos pensam, a Bíblia fala muito sobre política. Tá? Não essa politicagem, não é politicagem, é sobre política. Porque quando o brasileiro, principalmente, né, como é alienado politicamente, o brasileiro, não é nem o evangélico, o brasileiro, no geral,
quando ele fala a palavra político, ele pensa a palavra política, o que ele pensa? Em política partidária, em política institucional. Então, ele não quer se misturar com política institucional e nem partidária. Mas a palavra política, ela é muito mais lata, gente. Tá? Política a gente faz constantemente, em todos os momentos. Por exemplo, dentro de uma família, há toda uma relação de poder. Isso é política. Dentro da igreja, muito mais. Quando o pastor aqui decide, tá? Eu quero fazer alguma coisa lá. Tá? Aí tem um órgão que vai assessorar esse pastor, que vai opinar, tal. Por exemplo, na Igreja Batista, como é congregacional, o pastor, ele deve obrigatoriamente levar perante toda a igreja. Olha, eu quero comprar o terreno do lado. Todos aceitam? Ah, não, pastor, eu não aceito não. Por que o senhor quer comprar esse terreno? A gente tem dinheiro em caixa? A gente tem isso e tal. Então, o que nós estamos fazendo ali? Política. Diretamente, nós estamos fazendo constantemente política. Só que as pessoas não sabem disso. Experiência cristã na política do mundo moderno, a história dos evangélicos na política brasileira. Nós tivemos 2 presidentes evangélicos. Vocês sabiam disso? Café Filho, ficou 1 ano no poder, foi deposto. E depois o Geisel, na época dos militares. Geisel era luterano e Café Filho era presbiteriano. Organização de campanhas e exercício de mandato, realizar debates sobre o processo eleitoral e de candidatos, reunião para escolher nomes e propostas políticas, isso é importante. Não é só simplesmente escolher a pessoa, olha, esse aqui, como eu era da minha antiga igreja, simplesmente pegava, o fulano de tal agora que vai ser o político. Tá, e aí, o que esse cara vai fazer? Ele não fala nada. Só foi escolhido, todo mundo vai ter que votar nele. Por que eu vou ter que votar nele? O que ele vai fazer? Escolher pessoas estruturalmente ética e popular no meio evangélico, que dê bom testemunho. Lembra o capítulo 6 de Atos? Como que eram escolhidos os diáconos? Pessoas de bom testemunho na comunidade, não é? E essa última aqui não é dele, é minha, que eu acho imprescindível, investimento na educação política formal nas igrejas. Eu já estou escrevendo um projeto para a minha igreja, e vou levar o pastor para formar grupos de estudo, a princípio, em princípio, grupos de estudo sobre política na igreja. Nós precisamos mudar esse quadro. A gente precisa educar politicamente os crentes, os evangélicos. Porque senão, irmãos, a gente vai ficar patinando sempre. Tá? A gente vai cair no fisiologismo político, tá? No triunfalismo messiânico, sempre, sempre, sempre. A gente precisa educar, tudo parte da educação. Bom, deixa eu tomar meu copo com água. Já está orado, né, irmã? Já orou, né? Eu já estou acabando, viu, gente? A segunda solução não é dele, tá? Essa solução é a redenção da cultura pela cosmovisão cristã. É de uma moça muito conhecida no meio reformado. É a Nancy Pierce. Tá? Olha o que ela fala. Nesse livro, Verdade Absoluta, muito bom. Quem não leu, eu aconselho a ler. Os evangélicos arriscaram tudo em apenas uma única questão. Lançaram-se ao ativismo político como um modo mais rápido e mais seguro de fazer diferença no cenário público. Então nós temos de um lado, polarizado, os ateus, agnósticos e aqueles que não são religiosos, que acreditam que você não deve levar nada dos valores cristãos para a vida pública, porque o Estado é laico. Para contrapor a isso, ela está falando, os evangélicos se lançaram que nem doidos na vida pública. Mas ela vai falar aqui, olha. Sem perceber que a política tende a espelhar o quê? A cultura. E não o contrário. É o que nós acabamos de falar na palestra. Os nossos políticos brasileiros, a nossa estrutura política que nós temos no Brasil, reflete o quê? Colônia, Casa Grande em Senzala, rua e casa. Jeitinho brasileiro. Você sabe com quem está falando? Toda essa mentalidade está permeada onde? Na cultura política brasileira. É isso que ela está falando. Ela fala assim, a política apenas está espelhando a cultura que está aí fora. O que nós temos que fazer então, gente? O trabalho mais eficaz é feito por cristãos comuns, cumprindo o chamado de Deus para reformar a cultura em suas esferas locais de influência. Precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã,
Precisamos libertar o evangelho de seu cativeiro cultural. Não é? Por quê? O que os adeptos do laicismo fez? Pegou a religião e jogou para o privado. Olha, vocês têm que ficar quietinho. Falta 15 minutos. Isso? Ou já foi, já passou? Falta 15, tá bom. O que eles fizeram? Ó, fica quietinho. Vocês podem falar de Deus, desde que seja dentro de 4 paredes, tá bom? Aqui não, vida pública é completamente diferente. É isso que os novos ateus lá nos Estados Unidos estavam tentando fazer. Richard Dawkins, tá? E toda aquela patota toda. Fazer o quê? Pegar a religião e tirar da vida pública. Olha, você pode até ter a sua religião, que acredite em Deus, só que desde que seja no privado. Não venha falar de Deus na vida pública. Ok? Então, ela está falando exatamente isso aí, olha. Precisamos desenvolver uma cosmovisão cristã, precisamos libertar o evangelho de seu cativeiro cultural e restabelecer o status de verdade pública. Ou seja, fazer uma redenção também na área política. Tá? E como que nós vamos fazer isso? Sabe quem que fez isso aqui já, gente? Vocês vão ter uma palestra hoje sobre isso. Tá? É o Renato Vargas, eu acho que vai falar sobre isso, não sei. Marxismo cultural. Tá? Quem fez isso? Gramsci, marxista italiano, que de sua prisão, ele foi preso pelo governo fascista. Da sua prisão, ele escreveu os famosos 6 cadernos do cárcere, onde ele elaborou todo um plano para modificar o marxismo. Porque o marxismo até então era aquele marxismo que tinha dado certo. É o revolucionário que você pega em armas. Tá? É o sangue, é tudo ou nada. É a ideia de Marx, Lenin e Stalin. Tá? Nós vamos tomar o poder, é a ditadura do proletariado. Nós vamos tomar o poder, mas através do quê? Da força, da arma. Vamos impor de cima para baixo. Apesar de que eles falam que é de baixo para cima, né, do proletariado. Mas, na verdade, tem toda uma hierarquia de poder. Mas, enfim, o que Gramsci fez? Eu vou até passar um pouquinho para dar palestra do irmão, o irmão me perdoe. O que ele fez? Disse, olha, isso aí não está dando certo. Tá? A gente está levando só paulada. Não está dando certo. Esse positivismo do capital, isso aí está estragando. A gente tem que modificar. Como que a gente vai introduzir a revolução? Não é pela via das armas, é pela via cultural. Pela via cultural. E aí, ele criou o que ele chamou de intelectuais orgânicos. O que é um intelectual orgânico? Ó, o irmão me perdoe. O irmão que vai palestrar me perdoe, mas já estou entrando na palestra dele. O intelectual orgânico é justamente aquelas pessoas que estão na base de poderes, mas não o poder político apenas, qualquer poder. É aquela senhora que está lá como presidente do bairro, é aquele diretor da escola, é aquele médico que tem alguma chefia, é aquele policial dentro do quartel. Então, o que ele fez? Olha, nós precisamos mudar a mentalidade cultural dessas pessoas. Não é ir apenas lá na política, é aqui, ó, culturalmente. A partir do momento que as pessoas tiverem a sua mentalidade mudada, como dizia Marx, né, e elas tomar consciência de classe, elas então vão começar a pensar dessa maneira, e nós vamos começar a tomar todo o poder. Esse negócio do marxismo aí, economicista, positivista, isso aí já era da época de Marx. Agora os tempos são outros, e ele conseguiu fazer muito bem isso aonde? No Brasil. Dá uma olhada como que está a educação no Brasil, a economia do Brasil, a cultura do Brasil. Irmãos, a Bíblia diz muito acertadamente, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Nós deveríamos estar fazendo isso. É o que a Nancy Pierce propõe aqui, de maneira diferente, né? Mas ela propõe a mesma coisa que Gramsci já fez lá atrás. Nós devemos fazer o quê? Educar, tomar o poder. Poder como? Simplesmente para estar no poder, para falar que é evangelho? Não, para transformar essa cultura, transformar essa mentalidade. Enquanto nós não pegarmos os nossos filhos, ensinar fazer uma leitura da sociedade aí fora, a gente não vai conseguir muitas coisas, tá? A gente está mandando os nossos jovens para a faculdade, lá eles são doutrinados e voltam para dentro da igreja. É isso que está acontecendo.
Então nós devemos começar aqui. Eu acho que a via principal é essa da Nancy Pearce. Tá? Essa é a via principal, trabalhar a cultura. E depois, subir um pouquinho na proposta do Paul Freston lá, de começar a criar quadros, a educar politicamente a igreja. Bem, irmãos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Que Deus abençoe a todos. Tá? E vai ter perguntas e respostas agora? Vai ter? Sim? Se tiver, eu vou falar como Lutero, e que Deus me ajude. Amém. Eu fico com medo de ir passando o horário. Amém. Graças a Deus pela palestra. Muito bom. Bom mesmo.